Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, quero te invocar mais uma vez, que o Senhor seja conosco, ó Pai, não por causa de nós, Senhor Jesus amado, mas a Tua palavra ela tem que ser dita. Perdoa os nossos pecados, mas, Senhor, usa mais uma vez, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, Senhor, que esta palavra vá de encontro, Senhor, ao coração daqueles, Senhor, que estão aflitos, que estão necessitados de ouvir a Tua voz, aqueles que vieram aqui, Senhor, para ouvir, Senhor, a Tua voz, sentir o Teu cheiro, verificar o Teu movimentar, Senhor. Então não é por nós, Senhor, mas a Tua graça, Senhor amado, ela tem que passar por nós, ó Pai, para que o Seu nome possa ser glorificado. Então abençoa, Senhor, usa-nos mais uma vez para a glória e a honra do Teu nome. Isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Esse Jesus é maravilhoso. Hoje estamos no último dia já de janeiro, do primeiro mês do ano. E algumas pessoas que talvez fizeram alguns planos de vida, algumas metas para esse ano de 2021 em plena pandemia. Talvez algumas pessoas já se esqueceram de alguns votos, de algumas coisas que prometeram. Não, eu vou mudar de vida, vou ser mais fiel ao Senhor, eu vou começar a fazer um regime, vou começar a fazer alguma coisa, mas eu tenho que mudar de situação. Algumas pessoas já se esqueceram disso. E daqui uns dias já estamos no último dia do ano. Mas uma coisa que eu quero dizer aqui essa noite é que o Senhor se faz nova todas as coisas, todos os dias. Ele tem novidade de vida para você. Ele tem coisas novas para você todos os dias. Mesmo você morando na casa que você mora, mesmo talvez naquele emprego que você tem. E às vezes, irmãos, às vezes nós ficamos assim: eu tenho que sair desse lugar, eu tenho que encontrar uma outra perspectiva de vida. Às vezes nós colocamos a nossa perspectiva de vida numa coisa, num lugar, num CEP ou em uma pessoa. Eu estou sendo totalmente hostilizado pelo meu patrão, eu estou sendo afligido pelo meu pai. E nós ficamos nessa situação. Às vezes, irmãos, até mesmo no seio da igreja. Eu não estou mais gostando daquele ministério, eu não estou gostando mais daquele lugar. Mas quando, eu quero até lembrar um pouco, irmãos, do pecado. Eu sei que alguns irmãos aqui estão assistindo aquela série, Gênesis, né? Gênesis. É muito bom, mas você sempre anda com a Bíblia do lado, vai verificar algumas coisas ali para ver se bate com a palavra de Deus. Mas você vê que no começo da obediência, do caminhar com Deus, todas as coisas eram boas, todas as coisas cooperavam para o bem. Mas com o advento do pecado, com o nosso coração totalmente enegrecido pelo pecado, nós começamos você pode verificar que começou a nascer espinhos, começou a terra a ser amaldiçoada, começou a acontecer várias coisas. Mas aí a gente começa a pensar, mas é porque mudou, o CEP mudou. Não, irmãos,
Tudo isso é consequência do pecado. Através do pecado, o pecado ele nos deixa, as consequências do pecado, ela nos deixa num estado de debilidade, e da qual nós começamos a querer achar que tudo não vai bem. Há uma piadinha meia sem graça que uma pessoa vai ao médico e ele pega e fala assim, ele aperta aqui, está doendo, aperta aqui, está doendo, aperta, em todo lugar que ele aperta dói. Em todo lugar que aquele homem apertava doía, mas não era os lugares que ele apertava que ele estava doendo. O dedo dele estava inflamado, estava quebrado, e ele falava que doía aonde ele apertava. E nós acontecemos a mesma coisa conosco. Às vezes nós queremos colocar culpa em tudo. Colocamos culpa em tudo. É no tempo, é na casa, é na moradia, é no convívio que vivemos. Mas às vezes o problema está conosco. O grande problema, irmãos, quando nós somos bons de justificativa, é porque somos ruins de arrependimento. Você já viu aquela pessoa que se justifica de tudo? Porque isso, porque aquilo. Nunca ele é culpado, e ele sempre se justifica. E quando você começa a ver, aquela pessoa, tudo para ela está ruim, em todos os lugares ela está ruim. E às vezes nós estamos assim. Eu não estou aqui para falar de você, eu estou a falar de mim. Porque a palavra de Deus, ela é um espelho que reflete o nosso pecado, o nosso eu caído. O nosso eu caído. E quantas vezes, irmãos, somos assim? Quantas vezes nós queremos olhar defeito em tudo? Quantas vezes nós queremos achar defeito no convívio que estamos, no esposo, na esposa? Não temos paciência. E o Senhor Jesus, ele pega e vem. Ele sabia que era uma noite de Páscoa. Era uma noite de Páscoa ali. Ele sabia que era a última vez que ele estaria com os seus discípulos reunido para fazer ali aquele cerimonial que hoje nós vamos fazer. Acessar, ter condições de fazer isso, que só foi 12 que tiveram condições de fazer. E através da morte dele, ele ainda pega e vai falar assim, esse aqui é o meu testamento. Hoje, o véu do templo, antigamente só podia entrar uma pessoa para tentar justificar o pecado de vocês. A partir de hoje, eu estou dando abertura para você clamar ao próprio Deus, a falar com Ele, a ministrar com Ele. E aí as pessoas não conseguem entender o que é o Evangelho de Cristo. Hoje nós conhecemos o Evangelho da igreja tal, o Evangelho da igreja evangélica, o Evangelho da igreja católica, o Evangelho, sei lá, de Allan Kardec, o Evangelho de... Conhecemos às vezes muitos evangelhos, mas o Evangelho de Cristo, às vezes não conhecemos. Queremos fazer muitas poses, queremos fazer muitas pompas, queremos falar bonito, falar que estamos cheios da graça de Deus, e às vezes estamos totalmente carentes da misericórdia dele, totalmente carente da misericórdia do Senhor.
Mas o Senhor, essa noite, assim como Ele falou há 2000 anos atrás, hoje eu vim aqui para te dar liberdade, para que você tenha vida e vida com abundância, para que você tenha, você tenha paz, que você tenha um descanso naquilo que você está fazendo. Queridos, quantas vezes nós queremos ser tão... A semana passada aconteceu uma coisa totalmente engraçada. Desculpa, irmão, eu vou jogar essa na rede. Segura aí, cara. Às vezes, irmãos, eu estava na minha casa totalmente já acabado de voltado de viagem. E às vezes eu falo aqui na igreja sobre você exercer aquilo que Deus deu para você, aquilo que Jesus Ele falou para você. E eu estava na minha casa lá numa boa, tudo mais, começando a desfazer a mala. Aí de repente o telefone toca, mas ele toca aquela chamada de vídeo, sabe? Aí o pastor rapidinho colocou uma camisa lá, colocou a família em Cristo Church, colocou, opa, quem que é? Ô irmão, tudo bem? Era a irmã estava chorando, a irmã estava chorando, ai pastor, me ajuda aqui. Eu falei, Jesus amado, o que é, irmã? Vamos lá, qual que é o problema? Eu já pensei que estava tendo problema em casa. Falei, não pastor, é um outro problema aqui. O que é? Aqui o meu parente, ele está totalmente endemoniado. Opa irmã, vamos orar por ele. Irmãos, eu orei, mas chegou uma hora que o seu esposo, ele teve uma ousadia tão grande, ele me deixou praticamente orando sozinho, e ele pegou o telefone assim e ele começou a expulsar. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, Satanás, você vai sair dessa vida agora. Só que ele tinha virado o fone para a pessoa que estava recebendo a oração. E na hora, irmão, eu estava ali só de olho ali, só de vitrine ali olhando. Mas na hora que aquela pessoa ela orou daquela maneira, eu vi na hora ali o Espírito ali saindo daquela vida. Aí o Espírito libertando aquela vida. Falei, glória a Deus, glória a Jesus. Como servir ao Senhor é bom. Como servir ao Senhor é bom, irmãos, porque quantas vezes nós pensamos que o nosso problema está na mão de um pastor, na mão da pastora, na mão de uma mulher de oração. Quantas vezes nós achamos que vai se resolver ali? Você quer passar? Quantas vezes nós pensamos que vai resolver o problema com outras pessoas? Mas o Senhor, Ele quer dizer essa noite que Ele te deixa mais do que vencedor, porque Ele te justificou pela cruz do Calvário. Ele tem te justificado, não é por você, porque todos nós, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, aquele que achar que você tem que comer isso ser digno para comer. Às vezes nós pensamos que, ai, como que eu vou fazer isso, não sei o que eu vou fazer o sinal da cruz, ai meu Jesus. Às vezes nós pensamos que é por nós, porque eu sou mais santo do que o irmão tal, então eu tenho o direito de comer talvez o maior filão de pão. Mas o Senhor Jesus, Ele quer dizer essa noite, foi pela cruz do Calvário, Ele já te libertou e te resgatou. Hoje nós ficamos numa dívida. Nós ficamos sempre numa dívida com, ai, eu estou devendo. Nós sempre vivemos no crédito com Deus. Nós achamos que é sempre no crédito. Ai, eu briguei com a mulher essa semana. Eu falei algumas coisas. Irmãos, óbvio,
Nós temos que nos santificar, é se separar, é cada vez mais tentar buscar a presença do Senhor. Ele fala: não erreis, filhinhos, não erre, não erre. Mas se porventura você errar, não vai querer fazer que nem Adão, não vai querer se esconder, porque antes do seu pecar, Ele já tinha te justificado. O Senhor Jesus, Ele morreu há 2000 anos atrás. Algumas pessoas ainda vão nascer. O Senhor Jesus, Ele já morreu por essas pessoas que já vão nascer, ainda não nasceram. Mas o Senhor Jesus, Ele justifica todo e qualquer pecado. E às vezes nós queremos ser tão impolutos. Esse não é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho de uma religião, de uma igreja. Mas quando o Senhor Jesus, Ele chega, Ele transforma. E quando nós somos transformados pelo Senhor, Ele muda a nossa história. Ele muda totalmente a nossa história.